Queridos amigos e alunos, uma boa noite a todos. Estamos aqui então para dar sequência aos estudos do título 9 do Código de Processo Penal, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer retomar aqui a nossa convivência nesse ambiente universitário e a mim incumbe aqui dar a sequência aos estudos que vocês já iniciaram lá no início do semestre. Então, nós falaremos a partir de hoje da prisão domiciliar, a partir do artigo 317 do Código de Processo Penal. E o artigo 317, ele tem a seguinte redação: a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Então, quando nós falamos em prisão domiciliar, por certo, estamos falando de uma prisão excepcional, de uma medida que é a exceção à regra. Até porque, quando nós pensamos nos regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade, nós sabemos que o regime fechado cumpre-se em penitenciária de segurança média ou máxima, que o regime semiaberto cumpre-se em institutos penais agrícolas, institutos penais industriais, e nós sabemos que nos termos da Lei de Execução Penal, a pena que deva ser cumprida em regime aberto deveria ser cumprida na casa de albergado. Porém, como não existem ou raras são as casas de albergado que possam ser utilizadas para o cumprimento das penas em regime aberto, então, por exceção, algumas pessoas, estando no regime aberto, cumprem em prisão domiciliar. Mas, como eu digo, a prisão domiciliar é uma exceção. Por quê? Porque ela foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 12.403 de 2011. Ou seja, então ela teve a finalidade, aí não é algo muito antigo, nós podemos até considerar aí que a prisão domiciliar é uma proposta bastante recente, né? E ela também traz aqui no seu bojo esse critério, esse caráter particular de excepcionalidade, ou seja, uma exceção ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Então, esse é um aspecto que nós temos que considerar de uma forma bastante interessante. Um outro fato aqui é a situação que, quando nós pensamos na prisão domiciliar, ela não é um direito do réu, ela é uma faculdade do juiz, caso os requisitos sejam ali então preenchidos. E se isso acontecer, poderá o réu cumprir a prisão em sua residência, em seu domicílio, lógico, com restrições da liberdade, assim como determina a nossa legislação, né? Então, quando nós paramos para pensar, não se adapta ali, não se agrega à prisão domiciliar como uma medida cautelar. Não é essa a finalidade dela. A finalidade dela são algumas situações excepcionais nas quais o preso ou a presa, o detento, a detenta, o reeducando ou a reeducanda, né, conforme aí a sua particular interpretação sobre a nomenclatura, possa ali então cumprir a sua pena privativa de liberdade. Mas, uma vez citando, são raras as exceções que nós temos que poderão cumprir a pena privativa de liberdade em regime domiciliar. Bom, e para isso nós temos então o artigo 318, que tem a seguinte redação: poderá o juiz, percebam, poderá o juiz, então não é um direito do réu, mas é uma possibilidade concessiva do magistrado, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Então, o que nós estamos falando agora? Nós já sabemos que existe ali a prisão em flagrante, que existe a prisão provisória durante o inquérito policial e existe a prisão preventiva durante a instrução processual. Então, nós podemos já compreender aqui os três momentos e as três possibilidades de prisões que existem ali já descritas no Código de Processo Penal: prisão em flagrante delito,
prisão provisória, que na verdade ela tem um tempo determinado, né, durante o inquérito policial, seja nos crimes comuns, seja nos crimes hediondos. Lembrando que nos crimes comuns a prisão temporária ela é de 5 dias, podendo ser renovada por mais 5 dias. E no caso de crimes hediondos, ela é de até 30 dias, podendo ser renovada por mais 30 dias. Então essa é a prisão temporária, né? Nós sabemos que a prisão temporária, de regra, aplica-se durante o inquérito policial. E a prisão preventiva, ou seja, findo esse prazo da temporária, ou solta-se o investigado, ou converte-se em prisão preventiva, nos termos lá daquilo que determina o artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, mais uma vez, né, qual é a redação do artigo 318? Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, inciso 1º, maior de 80 anos, inciso 2, extremamente debilitado por motivo de doença grave, inciso 3, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, inciso 4, gestante, inciso 5º, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, inciso 6, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos. E aí nós temos o parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Então percebam mais uma vez, são critérios excepcionais, são critérios que determinam que, preenchidos os requisitos, assim ainda poderá o juiz analisar o caso concreto para verificar se é cabível aqui a hipótese da substituição da pena preventiva pela prisão domiciliar, da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Então esse é um aspecto de grande relevância sobre o estudo da prisão domiciliar. Então, o primeiro passo é que nós possamos compreender que é uma faculdade, a prisão domiciliar constitui uma faculdade do juiz e não um direito subjetivo do acusado, né? Então esse é um passo aí bastante importante do qual nós temos que compreender. Ou seja, é lógico que se o acusado preenche todos os requisitos aqui descritos no artigo 318, o juiz também, o magistrado também não pode negar a prisão domiciliar por um simples capricho. Então, esse é um fato interessante. Por mais que não seja um direito subjetivo do acusado, ele preenchendo os requisitos, por certo, deverá, então, né, aqui diz poderá, o verbo aqui do artigo 318, mas se estão preenchidos os requisitos, por que não? Se é necessário, se é de extrema importância, né, seja para a garantia da saúde do acusado ou de alguém que esteja sob sua responsabilidade, né, preenchido aqui esses requisitos, por que não? Então, pensamos aqui que, por mais que seja uma faculdade do magistrado, não haveriam motivos para rejeitar ou recusar esse pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, se os requisitos estiverem, então, plenamente preenchidos. Então, essa é uma questão bastante interessante. Mas aí, nós vamos nos pautar por dois grandes motivos de análise, que seria a oportunidade, o merecimento e a conveniência dessa substituição da prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, né? Nós sabemos que a prisão preventiva é a prisão processual por tempo indeterminado, ou seja, enquanto estiverem presentes lá os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Mas é importante lembrar, né, que em havendo oportunidade, merecimento ou conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. Então fica aí muito também a critério do bom senso do magistrado. Uma outra questão aqui que nós devemos abordar é a indevida substituição da preventiva pela prisão domiciliar. Por que eu digo indevida, né? Porque, na verdade, o que diz ali é que, em tese,
poderá o juiz assim substituir em todas aquelas hipóteses. Porém, quando nós pensamos na substituição da prisão preventiva pela substituição, em sendo substituída pela prisão domiciliar, né, o que nós vamos compreender? Olha, mas espera aí, não estão mais presentes os requisitos do artigo 312? Na verdade, nós não temos mais a necessidade da prisão. Esse é um aspecto importante. Por isso que nós falamos oportunidade, né, merecimento e conveniência. Ou seja, tem que ser conveniente, tem que merecer, mas tem que ter ali a oportunidade. Ou seja, nós temos que compreender também o equilíbrio que pauta nessa substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar. Por quê? Porque se ainda estiverem presentes os requisitos do artigo 312, por certo, não poderá, ou o juiz não assim concederá, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Dentre as hipóteses, logicamente, que quando nós falamos da pessoa maior de 80 anos, o que nós temos que compreender? Aí, lógico, você vai lembrar do Estatuto do Idoso, mas isso foge, extrapola os próprios limites do Estatuto do Idoso, a partir do ponto em que o Estatuto do Idoso considera como pessoa idosa toda pessoa maior de 60 anos. Então, todos aqueles que já têm mais de 60 anos já são tutelados pelo Estatuto do Idoso. Um outro detalhe interessante é que, para a lei de execução penal, a idade é outra, ou seja, 70 anos. E aqui, então, essa conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ela vem e traz uma nova idade, em razão da perspectiva de vida, né? Nós temos aí uma maior longevidade atualmente, então ela concede aqui a possibilidade da prisão domiciliar para o maior de 80 anos. Então não confunda, quando nós analisamos o Estatuto do Idoso, considera-se idoso toda pessoa maior de 60 anos. Quando consideramos pela lei de execução penal, fala em 70 anos, mas vem aqui o artigo 318, de forma caprichosa, ele então traz uma nova idade, um novo parâmetro aqui para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, que é o fato aqui de ser maior de 80 anos de idade. A segunda hipótese, no caso de doença grave, é lógico que aqui nós necessitaremos de uma perícia médico-legal, ou seja, de um médico que constate a incapacidade da pessoa continuar ali em prisão preventiva em razão do seu estado clínico. Então esse é um outro aspecto aí bastante importante. E não trata aqui a lei não diz o que é de fato uma enfermidade grave. Ela não cria parâmetros incapacitantes em razão da patologia apresentada pelo acusado, para que nós possamos compreender isso de uma forma simples, de uma forma fácil. Por isso, pela situação de que não se trata de ser somente enfermo, mesmo gravemente, a lei enfatiza aqui, ao demandar a debilidade extrema em função dessa doença. Então, ou seja, a doença, além de ser grave, tem que trazer ali uma debilidade para o indivíduo. Por quê? Porque existem doenças graves, como o câncer, por exemplo, como a AIDS, por exemplo, que tendo um tratamento ou tendo ali um acompanhamento, podem não trazer, pelo menos não no começo, não no início, essa extrema debilidade. Então aqui, quando nós compreendemos o inciso 2, que fala lá, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então, só doença grave não justifica a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Ela está associada à debilidade que essa doença grave vai trazer ali para a vida do acusado. Então esse é um aspecto aí bastante importante. E como eu já disse, nós podemos ilustrar isso ainda sobre o aspecto, portanto, que ser portador do vírus HIV, mesmo com manifestações de enfermidades oportunísticas ali, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação limite, debilitado, onde essa enfermidade, então, gere aqui essa oportunistas, ou seja, de poder fazer jus ali à prisão domiciliar, porque nós sabemos que isso não é uma regra. Então, fica aí também essa ressalva.
Um outro aspecto que foi muito discutido, foi muito falado na época, em razão da primeira-dama do Rio de Janeiro, né, da mulher lá, do Sérgio Cabral, que conseguiu a prisão domiciliar em razão desse inciso terceiro do artigo 318, que é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com enfermidade. Então, ou seja, quando nós pensamos em criança aqui nesse momento, né, menor que 6 anos, nós sabemos que criança, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é toda pessoa com até 12 anos incompletos, né? Então aqui ela vem dizer para nós, ou seja, busca-se aqui uma bilateralidade na hipótese descrita no inciso terceiro. Por quê? Porque tanto se quer garantir o eficiente cuidado à criança menor de 6 anos, como também aquela pessoa portadora de deficiência, ao mesmo tempo que se considera como razoável manter o acusado em domicílio. Então pensem mais uma vez, né, naqueles critérios da oportunidade, merecimento, conveniência, e agora ele traz mais um, a razoabilidade. É razoável isso? É razoável essa decisão, né, de tirar alguém ali do regime fechado e encaminhar para uma prisão domiciliar? Ou seja, a criança e o incapaz, aqui o deficiente, de fato precisam e estarão melhor aos cuidados dessa pessoa que estava lá em prisão preventiva? Então essa é uma questão aí também, então, bastante importante, né? Um outro fato aqui que nós temos que compreender é que na maior parte dos casos, quando nós analisamos o fato distinto, nós temos aqui fatos dos quais ali nós devemos observar de uma forma melhor, como por exemplo, né, que essa norma destina-se então à acusada, à mulher, pois é o encargo de seu cuidar dos filhos em tenra idade e portadores de deficiência. É lógico que nós também vamos estender esse mesmo precedente aqui do inciso terceiro, até porque ele não cita sexo. Então, tanto pode ser a mãe, quanto pode ser o pai, mas que seja imprescindível para o cuidado do filho menor de 6 anos ou que tenha ali uma deficiência, que careça, que necessite de um cuidado especial, né? E aqui pensando nos representantes legais, tutores ou até mesmo curadores. Então o réu que pretender esse benefício, logicamente ali ele tem que demonstrar o quê? Ele tem que demonstrar claramente o seu vínculo com a criança e, em particular, os cuidados especiais imprescindíveis a ela destinados. Ou seja, não é algo que outra pessoa possa substituí-lo, ou se substituí-lo, não gerará o mesmo benefício, não gerará a mesma vantagem à criança ou à deficiência, aquele que tem a deficiência, né? Quanto ao inciso 4º, nós temos então a hipótese da gestante, né, que está lá previsto, que alterou o Código de Processo Penal, a Lei 13.257 de 2016. Então, em 2016, pela Lei 13.257, o Código de Processo Penal foi alterado em razão deste fato, ou seja, dando também aqui a oportunidade para que a gestante possa ter a sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. Então esse é um aspecto bastante importante. Ou seja, que veio aqui também garantir, que veio aqui complementar as políticas públicas, né, que estão ali diretamente relacionadas com o infanto-juvenil. Então aqui são medidas criadas, na verdade, para garantir aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê, né, que é o melhor interesse da criança e do adolescente, mas aqui sobre a ótica inversa, ou seja, daquele que tem a obrigação de cuidar desta criança ou adolescente. Sobre esse aspecto aqui, nessas políticas públicas infanto-juvenis, nós temos então aqui a compreensão no sentido de manter o filho menor de 18 anos, né, sob o poder familiar do pai, da mãe. E afirma-se ainda aqui sobre esse aspecto, né, os artigos ali do ECA, que não ser motivo para destituição do poder familiar a causa exclusiva relativa à prisão ou à condenação do pai ou da mãe ou até mesmo de ambos. Então, sobre essa situação, existe essa previsão legal já da possibilidade
de não se perder aqui a responsabilidade sobre os filhos menores ou incapazes ou deficientes, como preleciona aqui o próprio dispositivo do texto legal, né? No próximo inciso, nós analisamos o que então? Nós analisamos a possibilidade também do homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Ou seja, aqui então nós temos lá o preceito daquilo que determina o estatuto da criança e do adolescente, né? Por quê? Porque quando nós analisamos então o inciso, deixa eu só voltar aqui, né? O inciso terceiro, ele fala lá então cuidados imprescindíveis, né, e especiais à pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Quando ele fala com deficiência, não nos dá aqui a compreensão de que também tenha que ser menor de 6 anos de idade, tá bom? Então, não há essa determinação. 6 anos de idade, menor de 6 anos, e aí fala, ou com deficiência. E aqui, penso eu, numa interpretação extensiva, que não está vinculado a nenhuma idade, mas pessoa que necessite de cuidados especiais imprescindíveis. Da gestante nós falamos no inciso 4º e no caso aqui da mulher no inciso 5º e do homem no inciso 6º. Ou seja, na verdade não necessitaria de 2 incisos, porque o inciso 5º fala da mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. O inciso 6º fala o homem que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Olha, particularmente, quando eu analiso o inciso 5º e o inciso 6º, eu vejo aqui uma falha de redação e algo questionável frente à própria Constituição Federal. Por quê? Porque quando ele trata da mulher, ele não coloca que a mulher será a única responsável pelo filho de até 12 anos de idade incompletos. Quando ele coloca a vertente do homem, ele coloca que o homem seja o único, ou seja, isso aqui, essa disposição, essa distinção entre o inciso 5º e o inciso 6º, na verdade, sobre a ótica constitucional, ele fere o direito à igualdade, né? A igualdade entre os sexos. Ou seja, porque ele não dá aqui ao homem o mesmo direito que ele dá à mulher no inciso 5º. No inciso 5º não precisa ser a mulher a única responsável, mas no inciso 6º diz que o homem tem que ser o único responsável. Então, peraí, se o pai e a mãe estão presos, os dois têm a mesma condição, às vezes o pai é até mais dedicado aos filhos do que a mãe. Ou seja, então ele não pode ter esse direito? Então, penso eu que ainda pode haver questionamentos aqui no STF sobre a constitucionalidade, a garantia da igualdade entre os sexos, quando nós analisamos o inciso 5º e o inciso 6º aqui do artigo 318 do Código de Processo Penal, pessoal. Então fica aí essa análise, eu acho importante nós termos essa compreensão de que, particularmente, é melhor termos uma interpretação de que os direitos são iguais entre o pai e a mãe, independentemente se são ou não ali o único responsável pelo filho de até 12 anos de idade incompletos. Tá? O texto da lei ele vai fazer essa diferença em que a mulher não precisa ser a única, tá? E que para o homem o requisito para a substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar é que ele seja o único responsável pelo filho de até 12 anos incompletos. Como advogado, penso que fere a Constituição Federal. Bom, vamos agora para aquela prova inequívoca, para aquela prova idônea aqui, para que, preenchendo os requisitos, possa aqui o acusado ou a acusada alcançar o direito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Então, o que nós temos com relação a isso, né? A prisão domiciliar em situação de preventiva não pode ser vulgarizada, que é o que diz aí, é o termo utilizado pela doutrina. Por quê? Porque isso poderia ali, né, gerar um descrédito do instituto da cautelaridade. Ou seja, a prisão domiciliar, sobre um aspecto extensivo, pode ser considerada como uma prisão cautelar, como uma medida cautelar diversa da prisão, diversa da limitação da liberdade do indivíduo. Por quê? Porque durante todo este título, quando nós falamos em prisão, logicamente que nós estamos falando ali de um direito fundamental do indivíduo,
que é o direito à liberdade, né? Nós sabemos que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção, né? Então nós não podemos também vulgarizar os dois aspectos. Tanto não se pode manter preso quem poderia estar solto, como também não se pode ir soltando todos aqueles que se enquadram dentro dos incisos do artigo 318, sem de fato uma prova idônea desta necessidade, né? Desta oportunidade, desta conveniência. Então, ou seja, isso é extremamente necessário que seja aqui então analisado. Bom, artigo 318-A, né? E o nosso estudo hoje ela vai do artigo 300, então, e 17 até o artigo 318-B. Mas vamos lá, artigo 318-A diz o seguinte: a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que. Então, além de nós termos já dois incisos, né? Um sobre a gestante, outro sobre a criança menor de 6 anos ou deficiente, e outro sobre a criança, né, de até 12 anos incompletos, nós temos o artigo 318-A que vem para esclarecer um pouquinho este fato, né, com base na alteração legislativa que o Código de Processo Penal sofreu pela Lei 13.769 de 2018. Então percebam que nós tivemos um outro dispositivo alterado no Código de Processo Penal a respeito deste mesmo tema. Ou seja, o que é que a lei, então, 13.769 de 2018 trouxe para o Código de Processo Penal, né? Ela ali, então, tornou a criar uma falha. Por quê? Porque ela repetiu o mesmo procedimento, ela repetiu aquilo que já constava em razão da legislação anterior. Ou seja, não existia prisão domiciliar diversa da prisão preventiva. Após a reforma de 2011, que nós já comentamos, toda prisão cautelar é fruto dos requisitos estampados da prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sobre esse aspecto, nós temos que dizer que a prisão preventiva, logo, havendo necessidade, o magistrado impõe a prisão provisória, com fulcro nos fundamentos mencionados no artigo 312, perdão. Né? E a partir disso, então, nas hipóteses previstas no artigo anterior, no 318, aí sim, né, 318-A também, que, em verdade, decorre de uma decisão do STF, naquele famoso habeas corpus coletivo, que permitiu a gestantes e mães de filhos pequenos pudessem ser transferidas, então, para a prisão domiciliar, e desde que não tivesse cometido crime violento ou com grave ameaça contra seus próprios descendentes, né? Porque se a necessidade, se a finalidade da lei aqui é proteger a criança, o adolescente ou o deficiente, se essa mãe foi condenada por um crime contra os mesmos, não seria sentido. Soltar ela, na verdade, é colocar a criança ou o adolescente ou até mesmo ali o deficiente em risco. Então não é essa a finalidade, né? Mas lembrando mais uma vez que a prisão preventiva em domiciliar, essa conversão da prisão preventiva em domiciliar, ela foi reforçada por essa nova legislação, a Lei 13.768 de 2018, tá? Que reforçou esse aspecto, quando ela fala lá que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que, inciso 1º, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Então, são aspectos importantes. Mas aqui, o que ela vem dizer para nós? Aqui não é mais uma possibilidade. Aqui não é mais uma faculdade do juiz, porque a lei é imperativa. O termo que o disposto do artigo 318 usa é será substituída. Então, aqui, na verdade, preenchido esses dois requisitos, penso eu, nos termos do habeas corpus coletivo, que deve o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, né? E por fim, nós temos então o artigo 318-B. O que é que diz
o artigo 318-B. A substituição de que tratam os artigos 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo de aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, ou seja, então pode-se cumular à prisão domiciliar, né, as medidas cautelares diversas da prisão que são previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. Ou seja, né, o artigo 319 fala das medidas cautelares diversas da prisão. Então, quando nós analisamos aqui o artigo 318-B, ele nos traz um outro aspecto importante. Não é simplesmente tirar da prisão preventiva e submeter à prisão domiciliar. Por quê? Porque, além disso, encargos podem ser ali atribuídos, ônus pode ser atribuído aqui para essa pessoa, para o beneficiário da prisão domiciliar. Ou seja, quem está preso preventivamente, por consequência lógica, não está sujeito a medidas previstas no artigo 319, porque essas são medidas cautelares diversas da prisão. Então, afinal, né, essas medidas alternativas ao cárcere, em vez de depreender, deixar o réu em situação diversa, sob outras formas de cautela, no entanto, faz bem aqui o legislador ao incluir o artigo 318-B, deixando bem nítido que o cumprimento da prisão preventiva em domicílio, sem fiscalização estatal adequada, torna-se imperiosa a fixação de medidas de vigilância, como monitoração eletrônica, por exemplo, dentre outras medidas capazes de determinar que esta prisão domiciliar está de fato sendo cumprida, pessoal. Então, esta foi a nossa aula sobre prisão domiciliar, né? Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.